Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão. Meu nome é Neide e eu falo da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. E antes da reflexão, eu convido a todos a colocar um copinho de água, que a gente sempre fala sobre isto, para que essa água seja fluidificada, que nesse momento estamos todos em oração aqui no Centro Espírita. Então, através dessas orações, a espiritualidade estará fluidificando com a intenção de cada um tem para essa área, certo? E também sempre lembrando que para que curtam o nosso canal, vão ali, dão um joinha e nos acompanhem toda terça-feira, ok? Então, hoje, para a reflexão de hoje, eu sempre trago, um versículo do Evangelho, e hoje eu trouxe do livro Fonte Viva, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos refletir sobre o seguinte versículo: Tu tens as palavras da vida eterna. Isso está lá em João, no capítulo 6, no versículo 68. Quem falou essa frase foi Simão Pedro. Foi no momento de uma pregação de Jesus, e aí Simão Pedro, vendo que alguns discípulos se afastavam pelas dificuldades que eles encontravam em seguir os ensinamentos do Mestre. Então, as leis divinas, elas não são fáceis de serem cumpridas, então, desde todos os tempos, Aí, muitos dos discípulos iam se afastando, e aí Jesus perguntou aos apóstolos: querem vocês também se afastarem? E Simão Pedro disse: não, tu tens a palavra da vida eterna, Ou seja, é contigo a nossa salvação, é contigo que nós vamos ficar. E agora a gente vai ver uma interpretação de Emmanuel, certo? E que nos fala o seguinte: rodeia-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e te consolam. Opiniões acerca de assuntos que não te dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas e palavras escritas. Então, aqui vem nos falando das mais diferentes formas de palavra, de tudo que a gente tem acesso. Então, a gente trazendo para os nossos tempos de hoje, até fica uma reflexão assim bastante interessante, e aqui também fala da importância da palavra. O acesso que a gente tem hoje é mídia, com tantas informações, com tantas coisas que nos trazem, a internet aí, com essa facilidade de informações, de textos e de tudo o que a gente pode imaginar e o que a gente também não pode imaginar, Então, hoje é muito fácil esse acesso a leituras, a palavras. E aí cabe a nós filtrar o que nós estamos lendo. Isso nos traz, o que de benefício nos traz? Faz com que a gente acrescente alguma coisa valiosa em nossas vidas? Então, a gente tem que aprender a observar, a analisar as palavras, que nem todas as palavras, daí como diz aqui no finalzinho, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Então, cuidar aquilo que a gente fala também, coisas que a gente diz sem importância, ou coisas banais, ou coisas também que a gente diz e que não são tão legais para as pessoas que estão ouvindo. Então, o cuidado que a gente tem que ter com o que a gente fala também. Porque muitas coisas a gente fala e no momento que a gente está falando, a gente não presta atenção, e quando a gente fala, a gente não percebe que aquilo pode ferir alguém, mas quem está ouvindo, quem está recebendo, pode receber as nossas palavras assim com bastante dor, até às vezes elas se tornam agressivas. Então, a gente cuidar
com o que a gente fala e também com a maneira que a gente fala. Porque muitas vezes a entonação da nossa voz, a maneira com que a gente fala. Muitas palavras, muitas verdades podem serem ditas e elas podem ser ditas com carinho, até mesmo ou não, né? Ele pode ser dito com carinho, com amor, e a pessoa recebe com carinho e com amor e acaba não recebendo como uma negatividade, como uma agressão. Da maneira que a gente coloca as nossas palavras também é bastante interessante e muito interessante também a gente refletir sobre isso. E vamos seguir então o nosso texto. Dentre as expressões verbalistas, articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Então, aqui, como eu falei, né, muitas palavras, hoje principalmente a gente tem acesso a muitas informações, então, muitas coisas não valiosas, mas entre isso tudo, a gente vai encontrar as palavras valiosas, né, a palavra do nosso Mestre Jesus, né, mensagens, nem sempre elas, né, precisam ser exatamente do nosso Mestre Jesus. Nós temos tantos escritores, até mesmo os nossos leituras espíritas que nos trazem tantos ensinamentos, lá o nosso Pentateuco, que são as 5 obras, né, que eu gosto sempre de falar dessas 5 obras, que é a codificação do Espiritismo ali, né, da doutrina espírita. Então, olha o quanto que a gente tem de acesso a coisas boas, as coisas que nos farão crescer, evoluir, né, que nos levarão ao caminho até ao nosso Pai Maior. Então, o cuidado com que a gente busca e também sempre nos preparando, nos oportunizando a essas leituras, a essas palavras que nos edificam e principalmente as palavras do nosso Mestre. Então, fala assim, ó, guarda o teu coração à escuta, prepara o teu coração para ouvir, prepara o teu coração para receber. Nasce do amor insondável do Cristo como a água pura do seio imenso da terra. Então, as palavras do Cristo, né, elas nascem do amor insondável, como a água pura no seio imenso da terra. Veja que bonita, que comparação bonita, né? Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Então, a gente nem se oportuniza, a gente nem presta atenção, a gente nem toma de uma leitura maravilhosa que nos traria ali a beleza, a canção e a importância das palavras. Então, muitas vezes a gente deixa passar isso batido, deixa passar despercebido e acaba não nos, né, oportunizando a essas palavras maravilhosas. Vigia no mundo isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Então aqui vem dizendo que a gente tem que se recolher, até mesmo se isolar da gente mesmo, dos nossos pensamentos e buscar alguma coisa importante, alguma palavra importante, para que a gente não deixe passar despercebido a importância e a beleza da palavra, principalmente aqui nos referindo à palavra do Mestre Jesus. Então esqueçamos tudo o que acontece ao nosso redor, nos recolhemos e vamos trazer essa reflexão para o nosso interior, analisando e aproveitando, sugando como que fosse um mel saboroso essas palavras, a essência da palavra do Cristo. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Então, é óbvio que a gente vai encontrar lá na palavra as leis divinas, né? Aquelas lá que os discípulos resolveram se afastar porque acharam difícil de viver conforme, né? Então, aqui vem nos orientando que prepara o teu coração para receber as palavras e as leis. Refere-se ao planeta como nosso lar e à humanidade como nossa família. Então, aqui vem falando
que essa mensagem do Cristo, essas palavras, nos fazem perceber que o planeta é o nosso lar e a humanidade é a nossa família. Somos todos irmãos, né? Estamos todos na mesmo barco, estamos todos acolhidos por o nosso Mestre e todos sob o seu olhar, todos igualmente, todos da mesma forma. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensina-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. É isso, né, que a mensagem do Cristo faz, que nós levemos o nosso pensamento até o nosso Pai. Aí segue dizendo assim, palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração por meio de um amigo. Olha que bacana isso, né? Pode penetrar o nosso coração por meio de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Bacana quando vem um amigo, né? Muitas vezes a gente está numa situação difícil ou numa situação de dúvida ou até mesmo de desespero e vem aquele amigo e fala exatamente aquilo que a gente está precisando ouvir. Ou nos mostra um caminho que a gente não havia percebido. A gente pensa assim, nossa, que coincidência. Os amigos são anjos enviados por Deus. Os nossos amigos são anjos colocados em nossos caminhos para exatamente estarem nesse momento e são usados por Deus, pela espiritualidade, por Jesus, para que nos digam aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que o Mestre Jesus tem para nos dizer. Então, que bacana a gente sempre lembrar que prestar atenção nas palavras dos nossos amigos, do que eles têm para nos dizer. Sempre filtrar, analisar e perceber, ficar alerta à percepção. Porque sempre, quando é um amigo verdadeiro, um amigo que nos quer bem, normalmente, ou quase sempre, são usados pela espiritualidade para que nos oriente. São criaturas, né, divinas, são amigos de Jesus, amigos de nosso Pai Maior e nossos amigos. Veja que bacana a gente ter esses amigos em comum com o nosso Mestre Jesus, né? Que a espiritualidade vem colocando no nosso caminho e nos dando isso de prêmio. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Então sempre busquemos, por isso a importância do Evangelho no lar. Quantas vezes a gente está ali fazendo o Evangelho, né, num momento de, como eu já falei, até da mesma mensagem que vem um amigo nos dizer, essa mensagem também vem através do Evangelho. Então vamos colocar na nossa casa, vamos colocar em nossas vidas a palavra do Cristo que vem através do Evangelho, que vem, né, aqui, ó, a palavra do Cristo, né, ela pode ser um livro sobre a interpretação do Emmanuel, né, com Chico Xavier, ou enfim, com tantas outras obras que vêm aí nos elucidando e fazendo com que a gente entenda da melhor forma o Evangelho. E o Evangelho no lar é uma luz que a gente coloca no nosso lar, é uma proteção. Então, através da palavra, lida da palavra estudada, da palavra divina, a gente traz para a nossa casa os bons espíritos, né? Traz para a nossa casa as boas energias e, claro, a presença do nosso Mestre Jesus. Então, queridos amigos, queridos irmãos,
esta semana, né? Busquemos, aí nem que seja uma vez por semana, no mínimo, uma boa leitura, o Evangelho no lar, nunca esquecendo do Evangelho no lar, né? Mas além disso, uma boa leitura, uma boa reflexão, para através das palavras a gente estar atraindo essa energia positiva, essa luz divina para as nossas vidas e para o nosso lar, certo? Então que todos tenham uma excelente semana e que possamos trazer para as nossas vidas as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Paz e bem a todos e até a próxima terça-feira. Boa noite.